E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Hopfield Neural Networks, que é um tipo de algoritmo de inteligência artificial que é bem assim relativamente antigo. Foi um dos primeiros assim a, a ter um ganho maior. Depois uma coisa que se chama AI Winter, né? Que foi um tempo que a pesquisa em inteligência artificial meio que deu uma estagnada por uns 10 anos por causa de um livro específico de uns caras chamados Marvin Minsky, que falava como inteligência artificial não tinha futuro e tal. Mas enfim, esse foi um dos artigos que começou de novo essa revolução de novo começar a pesquisar sobre esse assunto. Então ele foi o John Hopfield, que é o autor desse artigo, junto com seus colegas foi assim uma coisa totalmente ao contrário do que esses anos de estagnação estavam propondo, né? Que inteligência artificial não ia dar sucesso. Hoje a gente vê isso que estava totalmente errado, né? Mas naquela época era mais ou menos assim. Então, basicamente esse artigo é de 1982. Depois desse, 1983, depois 86 até 90, tiveram alguns artigos específicos que até a gente já viu no canal sobre backpropagation e outras coisas relacionadas a atualizar os sistemas na rede, né? Os neurônios na rede, os neurônios artificiais. Se você não está entendendo nada que eu estou falando, os vídeos que a gente já viu no canal explicam isso, sabe? Vários vídeos seguidos explicam sobre isso, como funciona. Então eu recomendo que vocês vejam esses vídeos antes para ver esse daqui. Lembrando que esse daqui é a parte de história da inteligência artificial, né? Então a gente está vendo os artigos antigos sobre esse assunto. E uma coisa importante vai ser que hoje mesmo, nesse ano, foram desenvolvidos, né, de forma até popular. Quando eu falo popular, é que está disponível para o público, que é computação neuromórfica, né, que são hardwares, né, chips de processamento, né, processadores, que usam de certa forma o algoritmo que está nesse artigo de 1982. É claro que de uma forma customizada, mas usa para fazer esses novos chips que prometem ser muito mais rápidos, que é chamado de computação neuromórfica. Eu vou falar mais disso no fim do vídeo. E a introdução. Lembrando que, pelo que você pode ver ali em cima, esse artigo é no jornal tem a ver com biofísica, né? Então, dá pra ver até ali que ele é da divisão de química e biologia, então tem isso em mente. Outra instituição importante que participa desse artigo é o Bell Labs, que é se você não conhece o Bell Labs, a gente vai fazer um vídeo só sobre ele no futuro, que é basicamente uma instituição de pesquisa muito forte, criada depois da Primeira Guerra Mundial, para desenvolver sistemas de computação. Ela também participou disso daí. Então, a introdução vai dizer que, dado propriedades de neurônios dinâmicas, neurônios, todo mundo sabe, né, já viu nos outros vídeos, somente feita de 200 bilhões de neurônios, né, que vão se comunicar, segundo a teoria que a gente viu recentemente. A informação ela é armazenada, né, é uma teoria, né, nos microtubos que ficam nos dendritos dos neurônios. Eu não estou mostrando nenhuma foto aqui, mas enfim. Ele vai tentar dizer aqui sobre a questão dos movimentos de informação dentro dos neurônios, né? E das suas interconexões, que são as sinapses, que são aquelas conexões entre um neurônio e outro. E aí ele vai dizer que nós prontamente entendemos esquemas que podem usar alguns neurônios para obter um elemento útil biologicamente. No sentido de que você criar uma rede neural, principalmente naquela época, tinha muito essa questão de ser baseada no cérebro, na estrutura dos neurônios do cérebro. Embora nessa época era meio assim, você publicar um artigo desse era meio assim, tipo, as pessoas te viam de uma forma estranha. Nossa, o cara tá falando sobre inteligência artificial.
não dá certo, a gente já sabe isso, enfim. O que é estranho, né? E aí outra coisa que se chama Content Addressable Memory. Então ele vai falar sobre o sistema físico, que é as dinâmicas de fase espacial, né? São dominadas por um número substancial de estados estáveis locais. Então, lembrando que ele está falando aqui da questão do cérebro. Então, de certa forma, ele está tentando dizer que na dinâmica do movimento de informação dentro do cérebro, a gente vai encontrar circuitos na nossa mente, né, nos nossos neurônios, que vão ser estáveis de certa forma para conseguir armazenar a informação e enviar essa informação. E esse conceito pode ser conhecido como Content Addressable Memory, né? Nesse caso ele está falando General Content Addressable Memory, que seria no sentido geral de memória, de armazenamento de informação dentro do nosso cérebro, que é uma das formas que a gente aprende. Então, uma coisa que a gente tem é uma memória de curto prazo e de longo prazo. Então, o seu cérebro ele é capaz de armazenar informações por um tempo assim grande. Eu lembro de coisas, por exemplo, assim, em flashes, né? Que é memória episódica, né? Da minha infância, algumas partes da minha adolescência, eu lembro. Eu lembro muita coisa. Eu consigo lembrar nome de pessoas, consigo lembrar de coisas que eu aprendi. Todo mundo consegue fazer isso. E até memória, às vezes, que a gente nem usa de uma forma consciente. Por exemplo, você vai jogar futebol, basquete, vamos supor que você joga isso há anos. Você vai nadar, por exemplo. Você não precisa pensar, não, agora eu vou nadar, eu tenho que fazer assim. Não, você vai automaticamente. Porque seu corpo já está acostumado. Por mais que você fique muito tempo sem nadar, se você sabe nadar, se você sabe andar de bicicleta, o seu corpo consegue guardar isso de uma forma totalmente estável. Então é basicamente isso que ele está dizendo. Aí vai falar sobre o sistema, na parte B, né, desse parágrafo. O sistema físico pode ser potencialmente muito útil para a memória, né? Em adição, dos estados prescritos podem ser prontamente ser feitos estados estáveis do sistema. Então, de novo, ele está falando de uma forma complexa, mas dessa questão de armazenamento de memória no seu cérebro, eu acho que o que a gente pode inferir daqui, que a gente pode aprender a partir dessa palavra dele, é que imagina você conseguir fazer computacionalmente num computador, né, esse mesmo tipo de mecanismo que tem no cérebro, né, embora não é só isso que é a memória, como a memória armazenada, que é uma coisa mais intuitiva. Então, imagina você replicar num computador, né, para o computador conseguir lembrar como nós lembramos, no sentido de aprender, né, do aprendizado, que nem eu falei da bicicleta, nadar, enfim, ensinar o computador a fazer isso. E aí a definição de Content Addressable Memory pode ser falado como CAN. Aí vai falar que é um tipo especial de memória de computador, que tem muita alta velocidade, né, para pesquisa em aplicações, e também é conhecido como memória associativa ou armazenamento associativo, que compara as entradas, né, o que você está pesquisando, com o seu banco de dados. Então, por exemplo, no Google, por exemplo, você digita lá, é o input, né? Você digita lá banana, e aí vai aparecer imagem de banana. Essas imagens de banana estão no banco de dados relacionados à internet. Então, a questão é que o que está tentando dizer no outro parágrafo é que a gente tem isso no cérebro, de alguma forma. Claro que não é igual ao do computador, obviamente, mas de alguma forma, de forma intuitiva é isso. E aí mostrando num computador como funciona, né? Você tem um programa, você tem o banco de dados relacionados ao que você está pesquisando, né? Não pode ser só um banco de dados, mas pode ser qualquer tipo de coisa relacionada ao seu programa, de repente uma coluna de listas que você tem no seu programa, que você quer achar algum, alguma fazer uma query normal, tipo, você quer achar coisas no seu programa. No caso da Google é achar o que você está pesquisando, no caso. E aí ali a parte da memória, né, que isso vai ser gravado em slots de memória.
Então, você tem um programa aí, page table, que seria as informações que você quer achar, e depois elas seriam armazenadas na memória. Gente, era isso. A gente vai continuar no próximo vídeo. Como esse assunto é complexo, eu tenho que dividir ele em etapas, né? Então já deu 10 minutos, então vamos parar por enquanto e vamos continuar no próximo vídeo. Então, até mais.